Um sistema de ar-condicionado ou cria conforto ou prejudica lentamente o bem-estar. E o pior é que, na maioria dos casos, as pessoas nem associam isso ao próprio ar-condicionado. Neste vídeo, nós, a empresa Johnny Home Vertente Radiante, explicamos como o condicionamento do ar funciona na prática e porque é que o sistema de conduta não é uma moda, mas sim o resultado de uma abordagem de engenharia correta. A maioria das pessoas avalia o ar-condicionado de forma muito simples. Está frio ou não está? Funciona ou não funciona? Mas quase ninguém pensa em como o bem-estar muda após algumas horas de um espaço com ar-condicionado. Num espaço com ar-condicionado respira-se facilmente, mesmo depois de um dia inteiro. Noutro, com a mesma temperatura, ao fim de poucas horas já apetece sair para apanhar um pouco de ar fresco. A razão dessa diferença não está na marca do ar-condicionado, nem na sua potência, mas na forma como o ar é insuflado e distribuído pelo espaço. O corpo humano reage constantemente à temperatura, à umidade e ao movimento do ar. Quando o ar é demasiado seco ou circula em correntes bruscas, o organismo gasta energia a adaptar-se. E isso acontece de forma quase imperceptível. Mas com o tempo manifesta-se em cansaço, diminuição de concentração e desconforto geral. As vias respiratórias são particularmente sensíveis. Correntes diretas de ar frio ressecam as mucosas, o que pode causar irritação, ardor e sensação de dificuldade em respirar. Por isso, o conforto num espaço não pode ser reduzido apenas ao arrefecimento. Curiosamente, esta conclusão não é uma descoberta moderna. Ela chegou-se muito antes dos aparelhos de ar-condicionado entrarem nas habitações. Ao olhar para a história, torna-se claro que, desde o início, o condicionamento do ar não tinha a ver com o frio, mas com o controle do ar. No início do século XX, o principal problema nos espaços interiores não era propriamente o calor, mas a total ausência de controle das condições internas. A temperatura e a umidade variavam consoante o tempo, o que afetava diretamente o processo de produção e o estado das pessoas que ali trabalhavam. Isto sentia-se de forma particularmente aguda em espaços onde era necessária precisão. Nas tipografias, a elevada umidade fazia com que o papel se expandisse, a tinta não assentasse de forma uniforme e as cores deixassem de coincidir. O trabalho parava não por avarias do equipamento, mas devido à instabilidade do ar. Foi então que se percebeu que o ar é um instrumento de trabalho tão importante como qualquer máquina. Em 1902, o engenheiro Willis Carrier recebeu a tarefa de resolver este problema. É importante compreender que o seu objetivo não era arrefecer o espaço. O que ele precisava era de criar um ambiente estável, no qual a temperatura e a umidade se mantivessem constantes, independentemente das condições climatéricas exteriores. Carrier abordou o ar como um sistema de engenharia. Calculou a forma como a temperatura e a umidade interagem entre si e desenvolveu uma instalação capaz de controlar esses parâmetros. Após a entrada em funcionamento do sistema, a tipografia passou a trabalhar sem interrupções e a qualidade da produção deixou de depender da estação do ano. Este momento tornou-se decisivo no desenvolvimento do condicionamento do ar. Pela primeira vez, o ar deixou de ser um fator incontrolável e passou a ser um elemento gerido dentro do espaço. E embora naquela altura ainda não existisse o conceito de ar-condicionado, no sentido moderno, foi precisamente aí que o princípio ficou estabelecido. Foi precisamente a partir desta abordagem de engenharia que se desenvolveu o condicionamento do ar moderno. E se analisarmos sem ideias feitas do cotidiano, torna-se evidente que o ar-condicionado nunca foi apenas uma fonte de frio. Desde o início foi um sistema de controle de ar. Embora a tecnologia tenha evoluído significativamente, o princípio base manteve-se o mesmo. Para existir conforto, o ar deve ser distribuído de forma uniforme, sem criar correntes bruscas, mantendo parâmetros estáveis em todo o espaço. O problema de muitas soluções atuais é que funcionam de forma localizada. O ar frio é insuflado a partir de um único ponto, criando zonas de sobrearrefecimento e zonas de estagnação. É precisamente isso que, em muitos espaços, acaba por ser causa de desconforto, do mal-estar.
Ao mesmo tempo, é importante compreender que os sistemas split funcionam segundo este princípio por uma razão. Em espaços pequenos, são muitas vezes a única solução racional. Quando a área é reduzida e não há necessidade de instalar um sistema mais complexo, um único equipamento split é perfeitamente suficiente para manter uma temperatura confortável. O problema não surge por causa do próprio sistema split, mas da forma como é utilizado. Para que este tipo de sistema não prejudique o bem-estar, a temperatura interior no verão não deve descer abaixo dos 23-25 graus. E a diferença entre a temperatura exterior e interior não deve ultrapassar 5-7 graus. São precisamente as variações bruscas que criam a maior carga sobre o organismo. Igualmente importante é o local da instalação. O sistema split não deve ser colocado de forma a que o fluxo direto do ar seja direcionado para o posto de trabalho, a cama ou zonas onde as pessoas permanecem por longos períodos. A localização mais correta é acima do nível da cabeça, com a insuflação do ar ao longo do teto, permitindo que o fluxo se dissipe gradualmente pelo espaço, em vez de incidir diretamente sobre a pessoa. No entanto, quando se trata de espaços maiores ou ambientes onde as pessoas permanecem durante longos períodos, a insuflação localizada de ar deixa de ser insuficiente. É precisamente nestas situações que surge a necessidade de uma abordagem diferente ao condicionamento do ar. O sistema de ar-condicionado por condutas é um desenvolvimento lógico de ideia lançada ainda no início do século XX. Em vez de uma única fonte de insuflação, é utilizada uma rede de condutas de ar. Isto permite distribuir o ar de forma uniforme por todo o espaço e tornar seu movimento quase imperceptível para a pessoa, criando um microclima estável, sem correntes bruscas nem variações de temperatura. Num sistema deste tipo, a sensação de secura desaparece. A carga sobre as vias respiratórias diminui e a capacidade de concentração melhora. As pessoas não sentem de onde vem o ar e não precisam de adaptar-se ao seu movimento. É por isso que em espaços com sistemas por condutas, as pessoas muitas vezes nem se apercebem de que o ar-condicionado está a funcionar. Limitam-se a sentir um conforto estável ao longo de todo o dia. No entanto, este efeito depende diretamente da instalação. As condutas de ar, o seu diâmetro, o número de curvas e a estanquidade das ligações determinam a forma como o ar se move no espaço. Mesmo o equipamento mais moderno não consegue garantir conforto se o sistema for mal projetado ou mal instalado. Por isso, o condicionamento do ar por condutas começa sempre não pelo equipamento, mas por uma solução de engenharia correta. O condicionamento do ar nunca foi apenas uma questão de frio. Surgiu como resposta à necessidade de um ambiente estável. Hoje, essa ideia continua a viver nos sistemas por conduta, que criam conforto não através da força, mas através da correta distribuição do ar. O bem-estar num espaço é o resultado do funcionamento de todo o sistema, e quando menos receptível ele for para a pessoa, melhor cumpre a sua função. Por isso, ao escolher um sistema de ar-condicionado, é importante pensar não apenas no equipamento, mas também nas pessoas que trabalham com ele. São os técnicos que determinam se o ar-condicionado irá criar conforto ou, pelo contrário, prejudicar gradualmente o bem-estar. Subscrevam o canal para receberem informação útil sobre sistemas de engenharia. E se procuram uma equipa para o projeto ou a instalação de sistemas de ar-condicionado em Portugal, os contactos da nossa empresa estão na descrição. Cuidem de vocês e do ar que respiram todos os dias.